Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Regiane Pereira, sou professora, educadora, pedagoga e mestre em educação matemática. E se você quiser saber mais sobre o concurso de professor público, está no lugar certo. Nós vamos hoje falar um pouquinho da matemática. Nossa, mas o que nós vamos falar hoje, né? E quando falamos de matemática para concurso público de professor, o que é mais cobrado, né? Talvez vão perguntar assim para mim, nossa, mas educação infantil vai cair matemática? Eu tenho lá 200 autores, toda a legislação, todo o currículo. O que vai cair? O que vai cair, eu não sei. Mas nós temos todo um edital e neste edital a gente tem aí tanto os documentos oficiais como os autores que permeiam os documentos oficiais. E você sabia que cerca de 20% das questões presentes nos concursos públicos de pedagogia, ela tem 20% se torna entre matemática, informática, língua portuguesa. Ou seja, é uma fatia muito considerável. Então, nós não vamos falar só de leis, só de normativas, e sim também da matemática. Talvez caia uma, duas questões, não sei. Pode ser que caia 5, pode ser que caia 5. É essencial, então, que nós tenhamos bons conhecimentos de língua portuguesa, porque ela vai permear na prova toda, a matemática e o raciocínio lógico, né? Tendo o raciocínio lógico, a gente consegue aí permear nessa matemática, a gente consegue aí desvendar com uma boa leitura, uma boa interpretação. Então pense, 20% mais ou menos da prova, ela está aí imbuída entre língua portuguesa, matemática, informática e raciocínio lógico, independente do cargo, né? Seja de professor, seja de coordenador, seja de diretor, de gestão de modo geral, independente da prefeitura, né, do concurso, prefeitura, estado que você está participando. Sempre tem essa fatia. E aí, alguns estudiosos trouxe, né, mais ou menos em torno de 20%. Então, se eu tenho lá uma prova de 50 questões, quanto que é 20%? Nós estamos falando de 10 questões. Se eu tenho uma prova de 60 questões, então de 12. De 12, pode ser 3 de matemática, 3 de língua portuguesa, 2 de informática, 3 de raciocínio lógico, que está dentro da matemática, que esse de matemática pode ser um autor, mas também pode ser uma resolução. Então, é importante a gente entender, né? Nós temos aqui alguns vídeos, algumas conversas que nós já tivemos, e dentro deles vem falando desse raciocínio lógico, vem trazendo essa matemática básica, vem falando um pouquinho sobre os autores. Então é importante que vocês estejam aí atentos ao edital e atentos ao que cada um traz, porque eles se conversam. E para o cargo, né, de professor de educação infantil, ensino fundamental 1, que vamos lá, antigamente era até a 4ª série, que a gente está trabalhando até o 5º ano hoje, trabalhando nos nossos ciclos, nós temos aí o currículo da cidade. O currículo da cidade nós temos lá educação infantil e temos por área. Então, língua portuguesa, matemática, arte, nós temos aí geografia, história, língua inglesa. Portanto, é importante, e o professor polivalente, ele trabalha com a criança com todas essas áreas de conhecimento. E eu, como mestre em educação matemática, venho falar com vocês hoje um pouquinho da matemática. Então, quando a gente traz o currículo da matemática, a gente vai trabalhar estratégias no ensino da matemática, a gente vai trabalhar as resoluções de problemas, as tarefas investigativas, as tecnologias digitais, a etnomatemática, a modelagem e a história da matemática, porque há uma história, ela não surgiu do nada e nem do além, ela tem um contexto histórico.
o que vem acontecendo é que a gente foi fragmentando ao longo dos anos e aí o recorte, o que acontece? Gera só um cálculo e efetue que não é. Nós temos toda uma contextualização. Quando a gente fala de número, a gente vai trabalhar o pensamento numérico, qual é a função desses números naturais no nosso cotidiano, a ideia do quantificar, ordenar, comparar, medir as operações aritméticas, que são as famosas continhas, mas também a importância do procedimento de cálculo, da proporcionalidade, da ordem e da representação. Quando eu falo do procedimento de cálculo, pense aqui comigo, vou lançar um desafio. Se eu falar para vocês assim agora, calcule mentalmente quanto que é 15 mais 12. Calcularam? Pois bem, eu vou colocar assim para vocês. Eu pego 15, ordeno com 12, faço 5 mais 2, 7 e 1 mais 1, 2. Deu 27. A pergunta é, todos vocês que estão assistindo fizeram este procedimento? Eu vou dizer a vocês que não. Muitos fizeram assim. Bom, 15 mais 12, 5 mais 2, 7, 10 mais 10, 20, 27. Outros talvez fizeram assim, 15 mais 15 são 30, tira 3, vira 27. Por que tirar 3? Porque eu tenho 12. 12 para 15, 3 de diferença. E aí, vocês vão estar me falando vários processos que vocês trabalharam. Procedimentos de cálculo e que são válidos. Por quê? Porque a forma com que você pensou. Então, eu não vou engessar a forma com que você pensou. E isso tudo que eu estou comentando, do pensamento numérico, da etnomatemática, dos procedimentos de cálculo, nós temos os autores que trabalham sobre essas questões. Quando a gente vai para a geometria, nós vamos trabalhar as noções espaciais, localização, movimentação, a representação das figuras geométricas, como identificar, classificar, planificar. Quando a gente vai para grandezas e medidas, a gente vai trabalhar unidades de medidas, comprimento, massa, capacidade, tempo, perímetro, área, grandezas, probabilidade, estatística, as ideias do acaso, as situações do cotidiano, né? As possibilidades de combinação, dados coletados, né? Fazer entrevistas, trabalhar aí, quem torce para o Corinthians, quem torce para o São Paulo dentro da sala de aula, qual é o time que torce, fazer aí todo um movimento. Nós vamos trabalhar a álgebra, né, que é temida por muitos, porque nós vamos trabalhando o abstrato, trazendo o famoso X aí da questão, mas a ideia do pensamento algébrico, desses padrões, das regularidades, da sequência, ampliar, ou seja, trabalhar a proporção. Olha a quantidade de riqueza que nós temos no nosso currículo. Nós temos 5 eixos, sempre a gente vai trabalhar ligado à BNCC. Então, o currículo da cidade, ele está totalmente atrelado à BNCC e nós temos esses eixos. E esses eixos, eles se conversam. Então, para eu trabalhar uma localização, para eu trabalhar um movimento, eu fiz uma interpretação, eu tenho a questão numérica, muitas vezes eu faço um procedimento de cálculo e todo esse movimento, quando a gente vai lá no nosso currículo da cidade, tem os autores no qual foi baseado cada item e cada objetivo de aprendizagem. Então, isso é muito importante, tá? Junto com esses 5 eixos, nós temos os eixos articuladores, que são os jogos e brincadeiras, a educação ambiental, trabalhar a reciclagem, por exemplo, a educação, a saúde, né? Porque toda a área de ciências também nós temos uma ligação aí com a matemática.
trabalhar as estratégias, como eu fiz a pontinha aqui com vocês do 12 mais 15, e os procedimentos da resolução de problemas. Como é que eu vou trabalhar esta resolução? E tudo isso nós temos os autores. Então, a Panizza, a Parra, a Adélia Lerner, a Kátia Smolli, o Biratan D'Ambrosio, que cada um vai trabalhar dentro de uma questão. Quando a gente fala de Kátia Smolli, nós vamos falar do ler, escrever, resolver problemas, as habilidades básicas para aprender a matemática. Quando a gente fala de Biratan D'Ambrosio, a gente fala muito da etnomatemática, trazer esse significado para as questões do cotidiano, né? E que se você for nos autores como Piaget, Vygotsky, Vallon, ele vem de encontro, eles até citam nas leituras esses outros autores. Então, é muito interessante quando você vai lá no livro da didática da matemática fazer essas reflexões sobre o conceito de álgebra, sobre o conceito do número, sobre o conceito aí da escrita e ensinar matemática nos anos iniciais, como que eu faço essas propostas. Então, como professor pedagogo, trabalhando com estudantes, crianças até o 5º ano, é necessário a gente trazer esse conteúdo de matemática, né, e explanar de forma com que tenha significado. Porque desde lá da educação infantil, a criança ela já começa a trabalhar os conceitos de matemática, seja na quadra, seja na educação física, seja com o professor, seja na refeição, na merenda, no desperdício, como nós já falamos aqui em alguns outros vídeos sobre jogos, sobre as dicas importantes de trabalhar culinária, ou seja, ela permeia na criança desde os seus anos iniciais, desde lá do seu 1º ano. Então, o que acontece? Eu não vou desconstruir, eu vou trazer este conhecimento que ela tem e vou aprimorando aí para a educação, né? para o ensino fundamental 1, que é esse professor que vai trabalhar até o 5º ano. Então, o currículo da cidade, ele traz esses autores e esses autores vêm trazer essa reflexão desta criança, que ela está em construção, é um processo, ou seja, um todo. Então, quando a gente fala o que vai ser mais cobrado, eu não posso dizer o que vai ser mais cobrado, porque o que vai ser mais cobrado é tudo que está no edital. Mas eu sei o que é importante, que com certeza é o cerne aí de todas as questões, que é o currículo da cidade, tanto da educação infantil quanto os específicos, no meu caso falando da matemática. E dentro deste currículo, os autores que têm aí como pano de fundo toda a construção do currículo, bem como ele também vai estar no edital. Então, quando você traz lá uma Kátia Smolli, que fala da resolução de problemas, ela vai falar dos tipos de problemas, os problemas com solução, os problemas sem solução. Você está trazendo aqui o currículo da cidade e você está trazendo a questão dos jogos como os eixos articuladores. Então, eles se conversam. Então, quando tem uma única questão, você vai falar assim de matemática, mas muitas vezes ela permeou por todo ele. Então, por isso o edital ele é denso, né? A bibliografia ela é densa exatamente porque são vários pensadores, juntamente com os documentos oficiais, que trazem essas questões. Então, quando falamos de matemática, a gente tem que lembrar de um todo para além das 4 operações que as pessoas definem, 4 operações da matemática. E aí, vocês vão sair assim muito bom na matemática, muito bem no concurso, estudando aqui com a gente. Então, se você gostou dessa aula, deixa seu like, porque assim ele pode chegar até outros professores que também podem se inscrever para este conteúdo. Comenta aqui embaixo qual foi o seu maior aprendizado de hoje e se inscreva no canal para que a gente possa aí produzir mais e mais conteúdos para vocês estar aqui juntinho. Então compartilhe com as suas amigas e o que eu vou falar para vocês é
Até a próxima aula. Espero vocês. Um grande abraço.